Bem-vindos todos os presentes e aqueles que nos seguem online neste momento inaugural da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Indubitavelmente, uma referência da produção cultural no país e além fronteiras. Vila Nova de Cerveira tem um verdadeiro ecossistema criativo e estamos muito comprometidos em potenciá-lo. Queremos ter em Vila Nova de Cerveira a centralidade do debate sobre a produção artística contemporânea e, a partir delas, sobre o mundo que nos rodeia. A 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira vê na arte um meio para pensar e agir sobre o mundo, sendo também motivo de júbilo o facto de o concurso internacional ter batido este ano o recorde com 1.164 obras a concurso, no total de 741 candidaturas de artistas oriundos de 50 países. Estão, desta feita, apresentadas ao público 270 obras de 318 artistas de 29 nacionalidades, aos quais se juntam artistas convidados, grande parte premiada em edições anteriores. Eu penso que o motivo da evento cultural, intercâmbio cultural, é reconhecer diferença para entender-se entre si melhor. Não sei se conseguem ver todos o círculo perfeito. Conseguem ver o círculo perfeito? O círculo perfeito, conseguem ver? Mantemos a missão da promoção da arte dos artistas contemporâneos, bem como a de afirmar a importância da descentralização cultural, mas voltamos à essência da construção democrática que nos criou, desafiando artistas, curadores e outros agentes culturais, os públicos e, claro, os decisores políticos a agir. We must take action. É desta forma o tema desta edição da Bienal mais antiga da Península Ibérica. Acredito que a arte pode mudar o mundo, que só a arte pode mudar o mundo. E cabe-nos a nós agir para que a profecia se concretize. A intervenção da Helena é um belíssimo texto da apresentação desta Bienal na ligação entre o passado, o presente e o futuro. Por um lado, confronta-nos com a realidade dos dias de hoje. Por outro lado, questiona-nos sobre o papel da arte na transformação do mundo, perguntando-nos se a arte pode mudar o mundo. A Helena acredita, julgo que muitos aqui acreditam, e eu acredito, sobretudo, que a arte pode ajudar a despertar consciências, a mudar mentalidades, mas, sobretudo, a inquietar as sociedades, e inquietando as sociedades, muda seguramente o mundo. Afinal, por que há Bienal de Arte em Cerveira há 44 anos? Porque houve visão, ambição, sonho. E é esse sonho que nos mantém visivelmente ambiciosos. É com ele que contamos para perseguir o futuro e ele está aí com cada vez mais desafios. Desse passado, a primeira coisa que devemos manter é precisamente essa utopia, essa crença no que parece impossível. Escreveu Eduardo Galeano que a utopia está no horizonte. Avanço 2 passos, ela recua 2 passos. Avanço 10 passos e o horizonte recua outros 10. Por mais que ande, nunca lá chegarei. Mas para que serve então a utopia? Para isto, para continuarmos a andar. O trabalho nunca está completo e tem de se voltar a fazer. Temos mesmo que agir. Esta 22ª Bienal de Arte Contemporânea de Cerveira foi um ano de mudança de ciclo
quer no município, quer na própria Bienal Internacional, na Fundação Bienal. E tentámos introduzir, por isso mesmo, alguma mudança estrutural, ou uma mudança de ciclo que tivesse depois um futuro mais promissor e mais de visibilidade internacional. Fizemos algumas alterações, quer na orgânica da própria Bienal, passando a ser uma Bienal e uma fundação liderada em termos artísticos por uma mulher, neste caso pela Helena Mendes Pereira, e na própria estrutura operacional da própria Bienal também foi alterada e é neste momento também dirigida por uma mulher que é de Cerveira, a Ana Bal Costa, e na qual também se inspira toda a confiança, e temos, portanto, 2 lideranças femininas na Bienal que são um suporte da própria atividade da Bienal. A programação da 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, nós procuramos que ela fosse marcada pelo tempo e pelo espaço. Na questão do tempo, tivemos 3 tempos de programação. O primeiro tempo foi o tempo do pensamento e o tempo da criação de laços entre, nomeadamente, diversas bienais. Tivemos uma conferência internacional que marcou o arranque dos trabalhos, em que participaram todas as bienais do país e também algumas internacionais. E também tivemos um programa de programação pré-bienal, marcado pela arte computacional, que foi também muito importante. Que é um território de cultura têxtil a partir da arte. Obras apresentadas em suas edições. Mostramos também que estava aqui ele próprio, um homem inteiro, uma figura cimeira da cultura portuguesa. Temos um esqueleto de ferro. Nesse momento,
um apoio à literatura que passa pela Biblioteca Municipal. Quero falar da Bienal das freguesias. Estamos já a visitar, descentralizar. Portanto, sendo coerentes com a sua visão, nós temos que pôr com quem está lá, estamos a desenvolver. O tempo da festa, o tempo da Bienal, tinha então espaços de atuação. O espaço aqui do Fórum Cultural de Cerveira, o espaço das exposições e depois um espaço em que nós tentamos que a Bienal Internacional de Arte de Cerveira desse cumprimento a um dos seus desígnios iniciais, que é o da descentralização cultural. Que é de facto um fator que também nos interessa, não só a parte internacional, mas também que a própria população de Vila Nova de Cerveira se identifique com a Bienal e com a arte que é produzida na Bienal e sinta também a importância e a dimensão que a própria Bienal tem. E, portanto, desenvolvemos um programa de Vila das Artes a Município para as Artes. Portanto, a ideia era que deixássemos de ser apenas algo que acontece no centro urbano, passando a ser uma Bienal que acontece em todo o município, com um programa de residências e intervenções artísticas que foi, de facto, a todas as freguesias do concelho e que durante mais de 3 meses teve artistas a criar em contacto com as comunidades, em contacto com as pessoas. Esse programa foi curado pela Mafalda Santos, foi ela que escolheu os artistas, que os acolheu, que os levou até às pessoas. E o resultado que nós temos desse programa, que foi crescendo ao longo das várias semanas, que foi intenso, teve muita produção, teve muita generosidade também por parte dos artistas, interesse salientá-lo. Visou, sobretudo, conciliar os principais pontos de interesse de cada artista e o seu modo também de operar no terreno com aquilo que a própria freguesia poderia oferecer, a sua especificidade em termos de património cultural, natural, social, aquilo que tinha para oferecer e que pudesse potenciar o melhor encontro possível. Tendo no final sido apresentado um projeto e um documentário de todas essas intervenções, nas quais a população também aderiu. No geral, faço um balanço muito positivo. Foram uns meses extremamente intensos. Tivemos quase 30 artistas a visitar as freguesias de Vila Nova de Cerveira e a desenvolverem as suas propostas, muitas vezes em tempo recorde, mas creio que aquilo que me retiro desta experiência é que é extremamente importante fazer este tipo de trabalho junto da comunidade local e a partir do contacto com o território, para que possamos pensar o mundo a nível global, mas sempre tendo em consideração o local para melhor perspectivarmos o futuro. Isto é um trabalho que é um trabalho de longo curso e, portanto, só daqui por uns tempos é que se poderá perceber exatamente qual é a dimensão e qual é o impacto que isso tem, embora tivesse sido muito positivo e houve, de facto, uma intervenção da população também interessante em todas as freguesias. O resultado que nós temos é que, de facto, esse programa acabou por merecer retorno para dentro do Fórum Cultural, porque os públicos das várias atividades que foram acompanhando o tempo da festa foram sempre crescendo também, sendo conquistados nesse trabalho de proximidade que se fez. Foi um programa vasto, da videoarte, à performance, também foram trabalhadas algumas disciplinas mais tradicionais e é de facto um dos fatores de êxito desta 22ª edição, se assim o podemos dizer.
Por aqui nas pernas, não é só o movimento do corpo. Flávio? Arde. Temos que andar naturalmente, sem tensão. Isso. E, portanto, havia aqui um outro espaço, se quisermos, que era o espaço da internacionalização, ou seja, em oposição ou então em complemento a este espaço da descentralização e da descentralização levando do centro urbano até às freguesias, havia aqui o tempo da internacionalização. E neste tempo da internacionalização nós começamos logo com esta tal conferência internacional, esta primeira conferência internacional em que participaram de facto bienais de várias partes do mundo, e na segunda conferência internacional em que discutimos se a arte pode ou não mudar o mundo, tivemos também participantes de vários cantos do mundo e depois houve aqui alguns pontos importantes que afirmaram essa internacionalização. Introduzimos uma novidade que foi ter um país convidado, neste caso o Japão, e tivemos também uma sala de exposições com o Japão, que foi na Biblioteca Municipal. Que teve aqui os seus artistas em exposição e a partilha daquilo que é também a sua cultura e da sua cultura contemporânea. E esse processo de internacionalização vai continuar. A próxima Bienal irá
haverá outro país convidado e depois será assim sucessivamente. E o nosso objetivo é, de facto, estar sempre a crescer. Com mais alguns projetos que nós queremos, de facto, que consolidem estes que iniciamos nesta fase. Ela vai se desenvolver. Cuando uno no lo ve, bueno, sí. Quiero que se quede en la línea. Deixas mais limpias. Tubinhos de óleo. É vosso, que ves? Tinta. Tinta. Depois deste tempo da festa, do primeiro tempo do pensamento e da rede, do segundo tempo da festa, passou-se ao terceiro tempo, num espaço mais confinado, se quisermos, a Vila Nova de Cerveira, e este tempo foi um tempo dedicado muito à nossa dimensão pedagógica. Atraindo, dando mais movimento àquilo que é a atividade com as escolas, quer visitando a Bienal, quer trabalhando na parte artística na Bienal, nas suas oficinas. Começamos com uma parceria com o Plano Nacional das Artes, que nos trouxe não só muitos professores, mas também muitas escolas daqui dos municípios, não só do Alto Minho, mas um bocadinho também de outros pontos da região. Recebemos muitos grupos e tivemos vários eventos em que procuramos trabalhar a área do pensamento, lançamentos de livros, palestras, etc. Foi um tempo mais íntimo em que tivemos a debater, e a terceira Conferência Internacional foi sobre o ensino superior artístico e qual é o seu papel neste desenho daquilo que pode ser o futuro, o futuro da arte. Dar espaço. Até querermos entrar para uma escola de belas artes. E vou-te dar um exemplo. Nós temos é que estar preparados e estamos de alguma forma. Com o desempenho pessoal e individual. Relativamente conservador em relação às ideias que tenho. A Cultural de Cerveira e a Estádio de Cerveira para crescer. Os seus territórios e fortalece inconformismo. Parte deste programa artístico. Este ano, a sensibilidade das justiça começa a puxar. Alguém que está a aprender a instaurar esta regra. Que a viagem pelo esquecimento é. Uma coisa que eu vos recomendo para visitar. Bem-vindos a mais uma ação da 20ª We Must Take Action Parcelas, também começar. Aqui, né? Com a professora. Sim, parece cumprir o seu desígnio essencial de artista, esta talvez leveza. E também neste terceiro tempo continuamos a nossa ideia, o tal processo de internacionalização, chegando até ao Museu Provincial de Pontevedra com um polo
da Bienal, uma seleção de 15 artistas, que depois se estendeu com um programa específico para a Culturgal e com um conjunto também de conteúdos digitais produzidos nesse sentido, ou seja, fomos até internacionalizar-nos até aqui aos Irmãos da Galiza, mas sem dúvida uma cidade que é Pontevedra, que é uma cidade cosmopolita, identificada como uma cidade com grande qualidade de vida e com muitos públicos. De Pontevedra acolhe do efêmero e do perene artistas convidados da 22ª Bienal Internacional de Arte. Nos ouvem e nos veem a seguir por esta escada e ir até à Culturgal, que acontece logo a seguir. Portanto, nós procuramos sempre viajar aqui neste We Must Take Action, nós procuramos sempre agir, mas ao mesmo tempo pensar. E esta é uma ideia interessante. Ao mesmo tempo que procuramos trabalhar o local, tivemos os nossos olhos postos no mundo. E, portanto, a nossa ação foi uma ação contínua, foi uma ação intensa. A Fundação Bienal de Arte de Cerveira tem uma equipa pequenina que de facto deu resposta aqui a muitos desafios, porque acabou não apenas por ser uma Bienal que acontece no verão, como habitual, mas algo que se estendeu quase por todo o ano, com um pré-bienal, com o tempo da festa, com o último trimestre dedicado à parte pedagógica, onde tivemos lançamentos de livros, publicações, residências artísticas, tivemos a funcionar em pleno. E nesse funcionamento em pleno, e esta é uma nota final, mas que interessa de facto reforçar, não só aconteceram atividades no Fórum Cultural de Cerveira, no edifício que acolhe o museu, como também um novo espaço que ganhamos, a nova Galeria Bienal de Cerveira, que ficará de hoje para o futuro como um espaço onde permanentemente vamos ter em exposição o nosso espólio, que era algo que queríamos há muito tempo. E depois, muito importante, a reativação da Casa do Artista Jaime Isidoro, que acolheu as residências e que é uma peça fundamental neste nosso desenho de território. E este é o trabalho do presente, daquilo que foi a 22ª Bienal Internacional de Arte de Cerveira, que fica para o futuro. É o desenho deste triângulo, que é o triângulo com o qual nós queremos construir o futuro. Foi sem dúvida um êxito, teve uma adesão significativa, de mais de 25 mil pessoas que vieram visitar a Bienal, de toda aquela envolvência que houve também das freguesias, onde proporcionou que depois as próprias freguesias pudessem visitar a Bienal e ver o próprio trabalho que foi executado, as educações artísticas que foram executadas nas suas freguesias. O que é que nós retiramos do exercício de 2022 para o futuro? Retiramos, em primeiro lugar, que a partir de agora a Fundação Bienal de Arte de Cerveira não atua só num espaço, no Fórum Cultural, mas vai atuar sempre em 3. No Fórum Cultural, na Galeria Bienal de Cerveira e na Casa do Artista. Portanto, a partir de agora nós gerimos 3 espaços em permanência, ao longo de todo o ano, com atividades. Foi isso que nós percebemos que tinha que acontecer. Percebemos também que o foco, quando acontece uma Bienal, deve ser Vila Nova de Cerveira, em todo o seu território, e que depois nós temos que ter espaço nos outros meses em que não há Bienal para chegarmos aos outros municípios, a outros lugares, etc., para expandirmos. Essa também é uma aprendizagem que fazemos, é que ganhamos mais em concentrar em Bienal e depois desconcentrar fora do período mais concreto da Bienal. E, sobretudo, fica-nos aqui uma ideia que é uma ideia importante, e que é a nossa grande aprendizagem em 2022. Em 2022 nós fomos capazes de estabelecer uma equipa, definir um modelo de trabalho em conjunto, uns com os outros, criar uma estrutura nesta casa, e esta estrutura é que vai permitir que de hoje para amanhã
A Fundação Bienal de Arte de Cerveira trabalha com qualquer curador, com qualquer pessoa que assuma aqui funções de direção artística, porque para o futuro, aquilo que nós deixamos de 2022 é uma casa que já não foi, que não começou pelo teto, não começou por cima, mas começou pela base. E, portanto, este trabalho também foi feito com as pessoas, também foi feito com os públicos, mas foi sobretudo feito com a equipa. E esperamos que no futuro isso possa continuar e já está lançada a próxima Bienal, o plano de atividades de 23-24 já foi, no fundo, balizado e quase aplaudido pela Direção-Geral das Artes, pois foi a primeira vez que a Bienal e a Fundação Bienal obteve a aprovação da DG Artes para o financiamento do plano de atividades, com classificação em terceiro lugar, e, portanto, que muito nos orgulha, e também é a concretização e o reconhecimento do trabalho que está a ser feito e bem feito, e com certeza que a próxima Bienal de Arte 2024 será também um êxito e um reconhecimento internacional. O programa para os próximos 2 anos já está fechado, vai começar em breve a ser executado, porque começamos já com atividades logo no início do ano, e levamos estas aprendizagens. Temos que gerir 2 passos, mas criamos uma estrutura e, sobretudo, não temos que ter medo da nossa ambição, não temos que ter medo da qualidade artística que aqui queremos trazer, porque mais importante que os nossos 44 anos de história são os 44 do futuro, pelo menos, que nós queremos ter. E acho que é esse olhar que nos fica, que fomos capazes de ousar, fazer diferente, mas deixar, acima de tudo, uma estrutura que nos permite sonhar e pensar o que é que vamos fazer daqui para a frente.